por outro. E o futebol continuou o mesmo. A campanha nas eliminatórias era decepcionante. Temia-se que a seleção brasileira, pela primeira vez na história, ficasse de fora de um Mundial. Era hora de deixar as diferenças de lado. Era hora de chamar o melhor treinador em atividade no país. Mais um natural do estado do Rio Grande do Sul, mas com mentalidade totalmente diferente. Saíram generais, entrou um paizão, um amigo, um irmão mais velho. Adenor Leonardo Bach sabe como poucos ser um grande gestor, respeitando cada um, extraindo dos subordinados o melhor. Tite sempre teve os chamados homens de confiança. Não iria deixar de fora nesta missão quem tanto colaborou com o sucesso dele até então. Na seleção não foi diferente. Fora de campo, membros da comissão técnica. Dentro, jogadores como Renato Augusto e Paulinho. Sim, Paulinho, que poucos acreditavam, que perdeu a condição de titular do time canarinho durante a Copa do Mundo de 2014. O mesmo Paulinho que começou bem na Inglaterra, mas saiu por baixo de lá. Paulinho que foi para a China. Tite apostou nele e o volante, símbolo de jogador moderno, aquele que sabe defender e atacar com a mesma eficiência, provou que o treinador estava certo. Tornou-se artilheiro da equipe na competição. O craque do time, Neymar, foi outro que nitidamente também cresceu sob o novo comando. Sistema defensivo forte, meio de campo criativo e no ataque aposta foi mesmo o Gabriel Jesus. Tite gosta de adotar no vocabulário palavras rebuscadas, mas quando é preciso, usa a linguagem simples da bola. Por isso, agrada a todos na seleção, que com ele garantiu o primeiro lugar nas eliminatórias e ainda está invicta em jogos oficiais. Tite parece gostar do sofisticado, mas sabe que para vencer, muitas vezes é necessário ser o que é na essência. Um cara humilde, trabalhador e justo. Ó, a crônica de abertura aí, apresentando ainda mais o técnico Tite da seleção brasileira. Vou começar com as perguntas aqui dos comentaristas. Leandro Quesada. Pois é, eu gostei dessa história de capitão, mas ele só vai responder quando o Brasil estiver na final da Copa. Ele até deu uma dica, mas com relação à final da Copa... Eu fiz uma brincadeira com o Tite, porque assim, eu imagino o repórter do Chile, que não vai poder acompanhar a seleção do seu país, né, PVC? Em preto, emzinho, lá na Copa, né? Deve ser trágico. Imagina se o Brasil tivesse ficado fora. Eu sempre confiei. Aí o Tite falou, mas não foi fácil. Vendo os números, foi fácil, né? Porque o Brasil fez o negócio ficar fácil. Eu nunca duvidei que você levaria o Brasil para a Copa, Tite, mas o que me surpreendeu foi essa campanha invicta, irretocável e em nenhum momento o Brasil passou nenhum tipo de sufoco. Me surpreendeu isso também? Sim, Quesada. Eu não imaginava e um dos medos que eu tinha, ele é inevitável, humanamente ele é inevitável. Eu, antes de assumir, tu fica pesando todos os fatores. A essência e um dos fatores importantes foi a qualidade técnica dos atletas. Essa é a essência do futebol. Não existe técnico que possa organizar uma equipe e trabalhar uma equipe se ela não tiver qualidade técnica individual. Eu estou falando de qualidade mental, de força mental, de capacidade de concentração competitiva, né? E eu não tinha a amostragem total da equipe. A minha experiência era só em clubes. 1/3 da competição já passada. Uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. Enfrentar o Equador, líder da competição. Altitude, uma série de aspectos levados em consideração. O primeiro passo foi determinante. O primeiro passo ele gerou bom desempenho com resultado. E aí o fator confiança, entendeu? E também aí me permitiu um tempo para que eu pudesse me ajustar a uma nova rotina de trabalho. E você criou essa rotina de trabalho que a gente é testemunha de ter uma rotina de trabalho de segunda a sexta, dando expediente sempre na CBF, enfim. Sim. Agora, tem uma coisa que me incomoda a mim, mas por culpa da CBF. A gente já está falando de quando chegar na final da Copa, e não se chegar na final da Copa. Ou seja, a gente saiu do 8 para 80, a gente sai do 8 para 80 muito rápido. Era tudo uma porcaria, de repente o Brasil já virou a melhor seleção do mundo. Você tem o diagnóstico do que estava errado? Está tudo certo, está tudo bem,
Mas por 2 anos parecia o apocalipse. O futebol brasileiro acabou. 7-1, seleção com Dunga perdeu 2 Copas Américas. Para não repetir o que estava acontecendo, o que é que estava acontecendo de errado? Eu não tenho o diagnóstico exato do que estava acontecendo de errado. Eu não posso ter essa pretensão, PVC, porque eu posso ter uma impressão genérica. Porque o bastidor, a relação de confiança, a organização tática, todos os aspectos que envolvem, são muitos aspectos que envolvem, né, isso. O que eu trouxe, que eu posso dizer, é que me foi proporcionado uma equipe de trabalho de alto nível, um acompanhamento dos atletas de forma integral, ou ele é em vídeo, ou ele é em treinamentos, ou ele é nos jogos, e toda essa equipe acompanhá-los para que a gente possa ser não só o mais justo, mas escolher os atletas de alto nível no seu melhor momento. Eu dou exemplo daquilo que vocês falaram do Paulinho, porque nós fomos para a China para ver o Paulinho. Nós vamos acompanhar os treinamentos do Paulinho. Nós vamos acompanhar os jogos do Paulinho. Então, não é assim, do Dani Alves, assim como fomos do Neymar, assim como fomos do Juliano, Tudo assim de como perto, acompanhamos no Brasil. E exato, assim como fomos a treinamentos específicos. Isso dá uma confiança muito grande. Isso passa para o atleta também. E numa das conversas que eu tive com um dos dirigentes de clube, ele falou: Tite, já ficou tão instituído esse acompanhamento de vocês que os atletas já sabem quais os jogos que vocês vão assistir. Isso serve também de alento para que eles possam mostrar a sua verdadeira capacidade. Perfeito. Zinho, vamos lá. Tite, primeiro, assim, prazer enorme, né? Te reencontrar. A gente já se viu, mas não tanto tempo assim para conversar. Uma honra, né? Um orgulho muito grande te reencontrar depois de tanto tempo, né? Trabalhamos juntos, fomos campeões juntos. E esse é um motivo de muito orgulho ver, né? Depois de tanto tempo, aonde você está. Merecedor isso. Muito merecedor. Você fez por onde, né? Você realmente é um profissional na acepção da palavra. Você usa muito aquela palavra meritocracia, né? Merecimento. E você merece. Você merece estar onde você está. E aí a minha pergunta vai assim, muito em cima de tudo que foi falado aqui. Na final, quem vai ser o capitão? A classificação foi conquistada, acho que até você ficou surpreso. Sim. O PVC foi... o que estava errado? Estava dando tudo errado e agora tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Aí vem, não o que me incomoda, mas o que me preocupa, porque eu já disputei uma Copa do Mundo e chegou um momento diferente, né? Eliminatórias, competição, aquele sistema, né, que você reúne a seleção, vai lá, joga. Vai chegar o período que você vai convocar os 23 e vai para uma Copa. O que você já está preparando para aquele momento do... Hoje a seleção brasileira, a unanimidade, é a melhor. O que me preocupa, né, e que atrapalhou algumas seleções, esse oba-oba, essa euforia, né, não deixar isso penetrar na seleção. Você se preocupa já com isso? Você já monta isso? Fico atento, Simzinho. E primeiro quero fazer um agradecimento a ti. E eu estendo a todos os atletas de alguma forma, porque com o teu trabalho me proporcionou estar aqui. Então é o meu agradecimento e o meu reconhecimento que eu faço contigo e a todos vocês. Obrigado. Por todo o trabalho que a gente fez lá. E se tem uma coisa que eu tenho, é gratidão. Aquele 17 de junho. E dia do meu bem aniversário. Antes, quando eu assumi... Tá aí, né? Perna direita, deixa. Cortou mas de pé direito. A final da Copa do Brasil, o terceiro gol do Zinho, incrível. E como aquele time jogava bonito também. Dá para associar beleza e resultado final. Ele foi uma das equipes que eu me orgulho de estar representando. E você falou isso no final agora do jogo. Falei. Eu prestei atenção nisso que você falou. Falei. Foi incrível. Tem um pouquinho dessa história. Eu digo assim, Zinho, e tu sabe o quanto eu procuro conscientizar o atleta. Nós temos que saber por que a gente ganha, por que a gente perde, por que a gente empata. E analisar desempenho antes do resultado. Nós não temos condição de controlar o resultado final. Eu vou ser demagogo, eu vou ser simpático, se eu passar para o torcedor, nós vamos chegar na final, o capitão vai ser esse, vamos lá, vai dar... Não é assim, o futebol não se faz assim. O
sem aquela 880, sem aquela não serve mais, terra arrasada ou é o melhor. Não se faz, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso para análise. E o bom senso, ele passa por uma análise de trabalho, por uma imprensa qualificada que consiga discernir e passar para o público que está ouvindo essa qualificação de trabalho. Atletas conscientes que saibam o seu bom desempenho. Sendo mais específico, Tito, traduz o que tu quer dizer. Acabou o jogo contra a Bolívia. Eu disse assim, ó, o técnico de vocês pede criatividade e precisão nas finalizações. Nós criamos e finalizamos demais. O técnico pede um meio-campo forte. Eu montaria 11 meio-campistas, tu sabe disso. No meu time teria 11 meio-campistas, só se dependesse de mim. Porque o fascínio do meio-campo. Nós fomos consistentes e fomos criativos. O técnico pede competitividade leal para neutralizar o adversário. Na altitude, com toda essa adversidade, nós conseguimos. Gente, tem dias que o futebol não nos permite vencer. Até méritos em relação à equipe adversária. O que eu falo isso? Analisa desempenho. Ele é fundamental. A expectativa do resultado, ela está nessa inteligência, nessa consciência das pessoas que fazem parte, inclusive os atletas, para desenvolver esse senso crítico. Tite, você chegou para dirigir a seleção brasileira, você já era um técnico vencedor, você já era um campeão mundial. E em determinado momento você fala, eu chego à seleção, mas eu não tenho lastro para a seleção brasileira, mas como campeão mundial. Na sua chegada à seleção brasileira, numa fase tão ruim do futebol da seleção brasileira, para onde você olhou? Para frente ou para trás? O que você trouxe na sua bagagem quando desembarcou na CBF, olhando para a seleção brasileira? O que você tirou de positivo do passado e coisas que você precisava corrigir? Primeiro eu tive que lutar contra o meu complexo de vira-lata. Existia? Sim. Forte? Quando eu comecei como técnico, não imaginava ser técnico, aí eu via os técnicos de ponta, Grêmio Internacional. Eu digo, pô, cara, um dia eu quero chegar lá. Então, pô, vou me preparar, vou estudar. Vou trabalhar, tenho 10 anos de interior do Rio Grande do Sul, 2ª divisão, 4 anos, para aprender, para teorizar, para ler, para acompanhar vocês na imprensa, para entender qual era o futebol, para ser instruído. Aí eu dou o meu primeiro chegada, digo, pô, cheguei no primeiro estágio. Tirei o complexo de vira-lata, cheguei no Grêmio, digo, bom, agora eu preciso confirmar o meu trabalho, por isso que eu falo da gratidão com o Zinho, nós fizemos um trabalho no Grêmio extraordinário. Eu vindo do interior, dirigindo o campeão do mundo. Tu imagina eu olhar o pessoal e digo, pô, e como a coisa acabou fluindo e os conhecimentos dos atletas passavam para mim e as minhas ideias de futebol, e isso acabou, falei com o Roger há pouco tempo, acaba contribuindo uma equipe crescendo e se consolidando da forma que foi. Confesso que na sequência era o complexo de vira-lata em relação ao europeu. Nível de conhecimento, qual é o sistema, posição, função, domínio deles, até o Mundial. A partir do Mundial eu digo, agora não. Agora eu me habilitei, agora o meu trabalho, sem falsa modéstia, também sem arrogância. Digo, pô, eu me credenciei a trabalho, eu vou continuar estudando, é um alimento, eu tenho fascínio, eu gosto disso. Me dá prazer, né? Então nós temos, até tem uma história do Zinho, depois eu vou contar, num Grenal. À beira do campo. Então todas essas situações, elas te fazem evoluir. Quando eu cheguei aonde tu vai olhar? Fundamentalmente para frente. E não para trás, para ser rancoroso, para ser... Tá. Observa aquilo que tu tem de qualidade, traz os teus atletas para uma situação importante, passa a organização tática, monta estrategicamente aquilo que vai ser o jogo contra o Equador, estabelece etapas, mantém foco, não projeta o que vai ser lá na frente, nem o que aconteceu aqui atrás. Faça um diagnóstico do momento daqueles jogadores qualificados que tu tem para poder trabalhar, sem ser homem de confiança ou não de confiança, sem ser... não é essa a situação. É uma situação do melhor momento, dos melhores atletas. Converse com os técnicos que foram anteriores à seleção. Se tu não tem know-how, busque. A forma com que eu busquei foi esse comportamento dele. Ele deve ter falado assim, pô, cara, vem me encher o saco aqui de novo, pô. Mas para te estabelecer alguma coisa de quem tem de buscar esses passos, mas fundamentalmente olhando para frente e diagnosticando o momento.
Eu vou te pedir permissão para inserir entre nós aqui um telespectador. Depois vamos na sequência com você, PVC, e Zinho, Claro. vamos para as perguntas. Então, no Twitter tem pergunta, a hashtag Boa Noite Fox. A pergunta vai colocar na tela aí pra gente? Pro Tite, então vamos lá. Twitter trabalhando. Então tá aí a pergunta para você, olha. Tite, por que o Fábio... Que basicamente a pergunta era essa, né? Aí, repetiu. Ah, tá aí, ó. Tite, uma vez, a fase dos dois são excepcionais. O Fábio, então, é um injustiçado. É um injustiçado, Fábio. Wagner Antunes está perguntando. Fagner, eu tenho talvez, a seleção brasileira tem, não, eu tenho, uma série de grandes goleiros, um momento de grandes goleiros. Alisson se afirmando e confirmando, fazendo uma eliminatória de muita qualidade. Só para lembrar, a defesa que ele fez contra a Argentina, ele estava 0-0, ela demonstra um chute do Biglia de média distância, ele de mão trocada, tira só para mostrar. Tem um lance contra o Equador que estava 1-0 também. O Ené Valencia bate no canto embaixo, ela toma velocidade, ele consegue fazer a defesa. O Ederson, grande campanha no Benfica e agora no City. O Cássio, que nos últimos 5 anos ele ganhou tudo. Tudo que tu pode imaginar de um profissional ele ganhou. Ele ganhou e sendo um diferencial, continua sendo um diferencial. Vanderlei fazendo um extraordinário campeonato. Fábio retomando pós-machucado em altíssimo nível. Né? O Everton, medalha de ouro, fazendo uma campanha, pegando pênalti. Durma com esse barulho, Tite. E por aí vai. Independentemente de qualquer escolha, fica aqui o meu reconhecimento e o respeito a todos eles. Mas é inevitável a escolha. E não está fechado ainda, né? Não. Quesada. O Tite chamou 8 goleiros, né? Estou 8 goleiros. Você chamou ainda o Danilo Fernandes, Muralha, o Danilo Broi, Fernandes, Diego. Tite, você chamou 48 jogadores para as eliminatórias. São 60 ao todo, contando os amistosos. Claro que a nossa referência, né, são os 48 jogadores das eliminatórias. Agora, o que chama atenção, Preto, é que se você pegar a base da seleção do Tite, que a gente vai mostrar já já, e a base da seleção do Dunga, tinha 7 jogadores na base do Dunga. A escalação dos times? Rapidinho a escalação do Dunga, tá? Só pra gente, olha sozinho, PVC. Alisson era o goleiro do Dunga. Daniel Alves, Miranda. Davi Luiz e Felipe Luiz. O Felipe Luiz tá ali pau a pau com o Marcelo. Né? Jogou 4 jogos, aí o Marcelo 6. Aí você deu chance para o Alexandre porque os dois se machucaram. Meio campo, o Luiz Gustavo, que não voltou mais, mas o Renato Augusto foi titular muitas vezes, Neymar e o William, que também é um homem que está brigando ali com o Felipe Coutinho. Então, essa é a pergunta. Essa base, Tite, é muito parecida com a do Dunga. Por que essa base fez esse sucesso estrondoso e com o Dunga, como o PVC falou, era terra arrasada, meu Deus, o Brasil não vai para a Copa pela primeira vez? Porque você está trabalhando com material humano parecidíssimo com o do antecessor, o Dunga. Há sempre um legado de um técnico para o outro, principalmente na seleção brasileira, onde a gente não tem um longo tempo de trabalho. Eu digo assim, eu tenho 1 ano e 3 meses de trabalho. Aí eu estava pensando, 1 ano e 3 meses de trabalho na seleção é igual a 50 dias no clube. Olha que absurdo, 50 dias de contato. Outra forma de trabalho é de conversa com os técnicos, de acompanhamento de treinamentos, de acompanhamento de jogos. Mas isso não me permite, não é que eu queira, é uma amostragem, é uma retrospectiva, use o que quiser, muito pequena. Esquecer que o Paulinho jogou muito. Jogou bem. E foi decisivo. Não vamos esquecer que outros jogadores tiveram nessa Thiago, Dani. O próprio William. Então nós, por vezes, estigmatizamos e só colocamos o lado negativo. Então tem um legado, sim. E ele é verdade. Assim como teve um legado na sequência de um trabalho. Quem me diz, pode ser que não estaria classificado, mas que uma sequência de trabalho do Dunga não daria uma condição boa e a equipe crescer. Não dá para afirmar. Assim como eu também te afirmo que eu gostaria de pegar desde o início. Eu teria mais tempo. Assim como eu gostaria de trabalhar nas Copas das Confederações, eu teria mais tempo. E claro que o ideal é isso.
Felizmente, a nossa cultura não permite. Agora, você está procurando coisas exatamente para... O contraponto da observação do Quesada, a gente fez esse contraponto várias vezes na cobertura claro, da seleção. claro. Se você comparar o jogo do Chile, da estreia com o Dunga, nas eliminatórias, para o último jogo do Chile, que foi semana passada, são 9 titulares diferentes, porque o Neymar estava suspenso e o Marcelo não estava convocado. Então você tem... São 9 diferenças. E você O Jefferson era o goleiro. O Jefferson era o goleiro. Começa Mas daí. aí o Alisson também não foi agora. Né? De um jogo da estreia para o final. Sim, sim. E você Do vai para uma primeiro Copa do do Mundo com 7 jogadores da última Copa do Mundo. Quer dizer, você tem no teu grupo 7 jogadores, perspectiva de convocação de 7 jogadores só que estavam na última Copa do Mundo. Então tem uma mudança também. Agora, a aparência de que você está procurando ainda soluções, como você disse, Paulinho e Renato Augusto. Quem são os 2 reservas? Bom, na minha cabeça, se você tem esse problema numa emergência, quem vem para o meio é o Coutinho hoje. Mas a impressão é que você está ali procurando. Quando você chama o Arthur, quando você chama o Diego, você convocou o Douglas Costa 4 vezes, ele não pôde atender a convocação. Lesionado. 2 vezes. Tem o Luan nessa história também do Grêmio? Então, ao mesmo tempo que você tem Juliano e Tyson, que são tuas figuras de confiança, mas que, de um modo geral, a impressão é que não é o jogador que vai te iluminar um jogo. Você precisa colocar o cara para transformar o jogo. É o Juliano que vai transformar o jogo? O Juliano vai ser o cumpridor taticamente daquela equipe. É isso que você está procurando? Quer dizer, luz nessas convocações que você tem para esses 4 amistosos. Você precisa achar o cara que ilumine para ser uma opção numa emergência para transformar um jogo, ou é o cumprimento da função como ela está sendo elaborada para a equipe? Os dois. Os dois. Cumprimento da função com luz. Se pudesse... Trazezinho de volta, vamos fazer um articulador pela esquerda. Mas porque a impressão é essa. Você tem que buscar o Arthur. Sim. É um articulador, o italiano fala mesala, box to box, articulador, construtor, use o adjetivo que quiser. Nós precisamos de um jogador e eu vou compor a equipe. O Fernandinho, no início da sua carreira, ele jogava um pouquinho mais avançado. Com ala até, exato, Paranaense. Exato. Jogava com ala, depois pediu no City para não ser utilizado dessa forma, para ser utilizado no meio, porque entende também que é importante. Então, de ter essas opções, ela está até aberta, de ter o Diego, como eu falei, o Diego, quando vem para a seleção, ele vem exercer uma função um pouquinho mais atrasada do que é no Flamengo. Sim. O Flamengo, ele joga no 4-2-3-1, especificamente como jogador mais avançado. Sim, na linha de 3 ele fica exato, mais com centralizado. 2-para-1, mais avançado. O Everton fica de um lado, o Everton só do outro. Exato, a fase defensiva ele fica do lado do Guerreiro para fazer uma composição. Sim. Então tu vê que a posição é um pouquinho mais avançada do que na seleção brasileira. Na seleção brasileira a gente joga com 2 articuladores e ele vem um pouquinho mais armar mais perto dos volantes, perto do primeiro meio-campista. Você então, tentou até um pouco com o Lucas Limas também fazer. Sim. É que contusão também ficou muito fora, mas... E o Lucas, ele é mais... o último terço. Ele prefere lá, ele é mais uma flutuação parecida com a do Coutinho, de vir de fora para dentro, do que fazer aquela função um pouquinho mais atrasada. O vem atrás. Sim, e ele tem essa facilidade, jogou no Atlético de Madrid assim. Então, de encontrar opções nessas, sim, PVC. De ter essa articulação com maiores opções. Daqui a pouco, não adiantando, sem iniciar o Paulinho e o Renato, né, e vislumbrar, pode ser Casemiro, Coutinho e Fernandinho. Tá virando um 4-3-3, não tá? Não tá virando um pouco 4-3-3? Sim. Um 4-1-4 mais solto. Eu digo assim, 4-3-3 quando tu tem 2 foguetinhos do lado, é 4-3-3. Quando tu tem um articulador do lado, ele vem compor no meio campo, aí tu tem mais um jogador de meio campo. Aí conceitualmente, eu entendo como 4 jogadores de meio campistas, que é como eu gosto e como eu entendo que uma equipe fica mais equilibrada. 4 jogadores no meio campo, 4 defensores, 2 atacantes. A impressão que eu tive até contra o Chile, o time espaçou um pouquinho mais e não compactou fazendo a linha de 4 aqui atrás, até porque o Neymar estava mais solto um pouquinho. O Renato Augusto teve que vir, dar muito socorro do lado esquerdo do campo. No segundo tempo a gente corrigiu. Eu falei, Renato, me ouve. Eu quero tu como um armador central. Não abra demais, porque tu leva a marcação e o centro do campo. Se o volante vier te marcar, tu vai liberar o Casemiro. Se espetar o Casemiro, vai dar a flutuação do Coutinho para dentro. Então, às vezes, não abre demais. Foi a grande correção tática que tu observou para não abrir demais. Hein?
Então dá uma composição no meio campo, porque daí 2, 3 toques e uma transição rápida tu faz do teu processo criativo, que é a essência. Só vou finalizar se eu criar. Não adianta encher de atacante. Adianta? Tu não vai ser ofensivo porque tu enche de atacante. Nem ser defensivo se tu encher de volante, esquece. Se tu não tiver um teu centro do campo, a tua cabeça, o teu cérebro que te comanda com uma forma mais equilibrada, que é como eu concebo, sim. Deixa eu fazer um teste aqui com o Tite, porque eu fico imaginando o seguinte, nós Teste vivemos... não, observação. Não, eu vou fazer um teste com teste ele. não pode. Deixa eu fazer, observação? deixa eu contar a história. É observação? Deixa eu contar a história do Zinho, porque ela cabe. A história Posso? do Zinho tá com você. Conta aí. Desculpa. Não, conta aí a história. Nós estamos iniciando estrategicamente um Grenal e era o Parreira o técnico. E eles tinham um meio-campista pelo lado direito, o Carlinhos, que era um jogador que saía muito. E eu, antes, estrategicamente, nós montamos, eu digo, eles vão inverter o lado volante para te marcar, para te marcar individual. Só que os dois técnicos têm uma ideia parecida de futebol, que é um futebol posicional, de não ficar encaixando marcação. O meia do adversário tem que pegar o mais atrasado, que senão eu te inverto de lado. Eu nunca fiz isso e não gosto disso. Por quê? Porque se tu fica mexendo muito na posição dos teus atletas, quando tu pega a bola, tu fica sem a coordenação dos movimentos para atacar. E o Zinho chegou e nós ficamos cuidando do posicionamento da equipe do Internacional. E o Carlinhos ficou do lado direito. Eu digo, ele não vai mudar lado, ele não vai levar o lado para marcar o Zinho, ele não vai pegar o volante do outro lado. Eu digo, pô, não vai mexer. E nesse o Zinho observou e veio na beira do campo e falou assim, botou a mão e tem uma foto assim, eu e ele. Disse, professor, ele não vai inverter o lado do Carlinhos. Digo, deixa. Ele não vai inverter e nós não vamos inverter também. Continua do teu lado e vamos articular. Vai ser uma queda de braço. Quem tiver melhor é que vai pro jogo. Quem ganhou? Muito bom. Os Grenais nós O Grenal, ficamos... nós ganhamos todos os Grenais. Não foi naquele período nosso. Naquele período tal. O Zinho é muito esperto. Foi um período grande. O Grêmio, nessa época do Tite, o Grêmio igualou, esteve perto de igualar o recorde dos Grenais que o Inter não perdia nos anos 70. Foram 14 Grenais, sem derrota. Foi um bom tempo. Mas o que eu ia fazer aqui de teste com o Tite é o seguinte, eu fico imaginando, Tite, você em casa, você deve assistir programas esportivos. Sim. Então, por exemplo, estamos aqui fazendo Boa Noite Fox, o Zinho, PVC, Quesada e eu, falando da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E você na sua casa ou na sede da CBF com o controle remoto na mão assistindo o programa. Você deve conversar com a gente. Que bobagem que ele falou. É exatamente aí que eu queria chegar. Vem treinar no meu lugar. Que bobagem que ele falou. Não é nada. Tá certo. É isso aí mesmo. Então aqui, nós 4. Ele de observador. Os goleiros da seleção brasileira, Alisson, Ederson, seria Cássio. Hoje é o Cássio. Peraí. O Cássio não estreou na seleção brasileira. Eu estou olhando para você, estou assistindo agora. Vai fazendo sinais. Vamos ver a reação dele. Aí nós temos Daniel Alves. Fagner. É Fagner o outro? Não, eu estou chutando. Fagner ou Danilo, que O foi Danilo. convocado agora. Que foi chamado Eu agora. estou chutando Fagner e Daniel. Os dois zagueiros, Miranda, Marquinhos. Thiago. E o Marcelo, que já tem ali. O Felipe Luiz parece que está resolvido, né? Sim. Está resolvido, não tá? O lado esquerdo ali? Uma vaga aberta na zaga. A zaga? Uma vaga aberta na zaga. Uma vaga aberta na zaga? Continua Ele ouvindo. tá com controle. Ele sabe Thiago lá segunda. no... Ele não sabe Tá bom, vamos lá. Ele não xingou ninguém ainda. Até agora. Casemiro, Fernandinho ali no banco, parece que isso aí... Tá certo isso, PVC? Tá certo. Tá certo. Casemiro e Fernandinho. Está faltando as reservas do Renato. Fernandinho jogou isso aí. tanto quanto Paulinho. Casemiro. Sim. Paulinho ali. Renato Augusto. Felipe Coutinho. O William. Quem? O William. O William, que é quem vem jogando. Neymar lá. Neymar. E aí? Jesus. Não, mas peraí. Neymar. Sai Neymar. Coutinho. Não, o Coutinho Luan? já escalou. Não, Lua. saiu o Neymar. Hoje quem vem para a reserva do Neymar, eu acho que é o Coutinho. Felipe Coutinho. Mas Com tem o como William montar do outro alguém. lado. Tem que ter alguém para ser o reserva dali. Ele pode ter outra opção. Ele Não, pode ele colocar não outro está alguém. falando da escalação. Então, ele tá mas falando qual é a que- outra opção Ele está dele? falando a outra opção. A outra Não, por opção enquanto, Neymar, né? Aí nós vamos entrar na conversa que a gente estava tendo agora, que é o que ele está procurando, luz ou cumprir. O cumpridor é o Tyson. O iluminado é o Douglas Costa, ou o Luan. Ele está à procura disso. Tá, Agora. e para chegar lá na frente, tem o Gabriel Jesus. Essa parte eu digo. Quem está pedindo Opa. passagem é o William.
Sim, é o Willian- natural a entrada do Willian se não tiver o Neymar. É, mas aí... Ele pegou o controle remoto. Não, né? Já isso. pegou. Pegou o controle Ele já falou remoto. assim, Já falou- Agora não. Ele falou assim, Coutinho na esquerda. Coutinho o na esquerda. PVC não é nada disso não, é Não, o não, Willian. a gente falou a mesma coisa, que eu tô dizendo o seguinte, que o Tite completou. O Willian entra, o Coutinho vem pra esquerda pro lugar do Neymar. Essa parece aquela conversa de boteco, que é aquele que menos fala daqui a pouco. Mas é, lógico. Diz assim, Eu quero Eu dizer, não tô eu no quero dizer pro controle telespectador que eu fui muito ingênuo. Eu fiquei aqui, pra cá, ele foi indo. Já Quando eu vi a parte, já foi. Tá bom, eu O não programa tenho- é seu. Eu não tenho o know-how da mesa redonda. É que você treina Vai, bem, vai. você treina legal, Quase taticamente. Nós ficamos treinando lá dentro Nada, também. fica aqui, foi Ficamos Titi, articulando. erramos algum nome? Alisiou. erramos algum nome, não? Erramos A algum nome? base, da base ela é Tá certo. bastante consistente e existe coerência também. Mas eles, você eles são todos atletas que estão, quando estão tendo as oportunidades, estão jogando em alto nível. Só na matemática, tá? Nós citamos 17 jogadores, ou seja, 6 vagas abertas. O Tite chegou a dar algumas declarações dizendo que a base estava ali, 15, 16. Nesse momento, claro, porque até a Copa do Mundo tem muita coisa para rolar. Mas nós falamos 17 nomes. E o nosso telespectador, o aqui, Tite. ele ficou tão ansioso que nós não chegamos no Gabriel Jesus, no Firmino ou qualquer outro nome. Não paramos por E aí. tem um detalhe só, que essa história de uma das posições de goleiro que a gente fechou aqui, o Cê já perguntou, o Tite já falou que está aberto, o Cássio não estreou na seleção brasileira. Ele tem convocações 2 com você, ele tem mais 2 convocações antes, mas ele nunca jogou pela Tem seleção jogado. brasileira. A última vez que um goleiro foi para a Copa do Mundo sem ter estreado foi o Carlos em 78. O goleiro pode ir para a Copa do Mundo sem estrear? Sem ter estreado? Com o know-how que ele tem de ter sido campeão mundial e ter sido uma peça diferente, decisiva, ter sido o melhor jogador no Mundial, tem. Pode. Por isso que se observa um Ederson, Tem know-how, Por isso- tem estofo. por isso tem que se observa um Ederson e leva-se em consideração o histórico do Cássio, que você conhece mais. Né? É inevitável, faz parte, ele construiu essa... Nós falamos isso aqui, ainda bem, não falamos bobagem. Né? Ricardo, coloca pra gente na tela, por gentileza, a escalação da seleção brasileira, então, por favor. Do técnico, eu ia falar a escalação do técnico Tite, mas preciso do aval dele para assinar essa convocação e escalação do time brasileiro, que é um exercício que a gente vem fazendo, mas que está muito fácil para quem acompanha os jogos da seleção brasileira em eliminatórias da Copa e os amistosos que vêm pela frente aí, está na cabeça de todo torcedor, né, que acompanha a seleção brasileira. Já tem aí? Então tá aí, olha, Ederson... Não, é Alisson, né? Não, tá tudo errado. Não é nada disso. Não é Essa nada foi a seleção do jogo Essa contra foi a seleção o Chile. do jogo. né? Essa foi a seleção da partida contra o Chile na terça-feira da semana passada. Bom, vamos lá, vamos Foi falar assim a que entrou. seleção base. A gente está se baseando em quê? No número de jogos que cada atleta fez. Então nós chegamos a uma seleção base. Então, Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Sim. Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar Essa daqui. e Jesus. Essa é a seleção daqui. que está aí. Quantas vezes esse À time jogou frente, junto? Preto, só para explicar, o número de vezes que o jogador atuou como titular nos 12 jogos com o Tite nas eliminatórias. Só das eliminatórias, né? Das eliminatórias. 11 jogos o Alisson, Isso. Daniel Alves, Marquinhos, Miranda 6 e o Marcelo Marcelo. porque teve lesão, né? Felipe Luiz jogou 4. Sim. Casemiro 7. Fernandinho jogou 5. Paulinho chegou firme, né? Renato Augusto 12, É o que mais jogou todos. Coutinho 8, Neymar 11 e Gabriel Jesus Agora tem um 9. pulo do gato aí. Agora quero que o Tite explique. Está fazendo a conta com a HD aqui do PVC. Essa seleção não iniciou uma partida titular nas eliminatórias. Olha só O que time incrível. base não jogou junto. Não começou junto. Jogou Essa 30 escalação? Essa Não escalação não começou começou. nenhum jogo? Não começou, até porque ninguém tem mais de 12 aí, só o Renato Augusto, então não começou. Né? Incluindo os amistosos. não começou. Eu tô contando só a eliminatória. Olha sozinho, que interessante. A seleção titular não começou como titular em nenhum jogo. Jogou 5 minutos contra a Colômbia e 31 minutos... 27 minutos contra o Equador. Então, São 32 minutos ao todo. 32 minutos ao todo. Isso quer dizer o quê, Tite? Isso quer dizer que uma equipe ela é forte não por 11 jogadores, mas por 16, 17 atletas que tu colocar aí com altíssimo nível e que competem para atingir excelência e que competem de forma leal porque sabe que o que está atrás vai atropelar. Então tu tem que ter essa capacidade de competir e elevar nível técnico. Eu tenho hoje 3 laterais esquerdos que jogaram muito. O Alexandre, no último jogo, jogou muito. Sem dúvida.
te criou Felipe um problemaço. Luiz joga muito. Marcelo, da mesma forma. E coloco aquilo que eu coloco para eles. Eu digo, a competição ela deve ser leal para elevar o nível técnico. Mas Então, eles jogam 16 parecido ou atletas, características diferentes. Era aí que eu queria chegar. O Alexandro Só desses 3 laterais. Sim. São diferentes? Alexandro é escola italiana, linha de 4, em posição física, marcação, atleta mais de marcação, mais fechado. Né? A velocidade 1 contra 1 dele é muito forte. Né? E o Menos Felipe passador. Luiz? O Felipe é o meio termo. Ele é um articulador, ele era meio campista no início. Então, a articulação, a construção dele... E o Marcelo é um jogador criativo e no último terço do campo impressionante. Você tem o 880 e tem o meio termo. Né? Tem um que tem uma característica um pouco mas não mais dá pra defensiva convocar os fora, 3, né, Tite? um médio de construção e um outro do último terço do campo, sabe, com bastante qualidade. Só para complementar, então, de uma equipe que ela é base, eu não posso ter. E não tem grandes equipes. Então, quem tem a dupla de zagueiro que mais jogou, mas foi porque o Thiago Silva estava machucado na primeira. Então, aí eu chamei os 3 e falei, eu quero trabalhar com o Thiago também com outras formas, porque eu quero consolidar a equipe para o Mundial. Os laterais, da mesma forma. Goleiro, eu chamei de igual vai jogar, Alisson esse jogo, porque não vou colocar contra a Bolívia, porque é injusto, lá com a velocidade da bola, colocar o Ederson para jogar. Ederson, antes do jogo, ele já sabia, eu manifestei, tu vai jogar contra o Chile. Fernandinho e Casimiro, da mesma forma. E eu chamei Casimiro, Fernandinho, a próxima construção que eu quero fazer no meu campo é tu e Casimiro junto. Eu preciso ter uma referência não só teórica, prática dessa função. Se tu fizer uma função igual do Paulinho, igual do Renato, que é mais de articulação e não de tanto de infiltração, para ti, professor, para mim tá legal. Eu não vou ferir minhas características, me sinto bem. Então, eu digo, em algum momento eu vou te utilizar, como em alguns momentos durante o jogo eu fiz, que é o passado dele, não agora. Mas por quê? Porque ele tem muita qualidade de passe. O Fernandinho tem muita qualidade de passe. Então, construí para trazer Coutinho para dentro, para fazer a função do Paulinho, porque é o jogador que mais infiltra, que mais ataca espaço, que mais toca, ou condutor. E sem mudar posicionamento, né? Sem mudar posicionamento, mantendo a estrutura tática. 4-1 ou 4-3-3 quando tem a bola. E o William do lado, por quê? Porque é um jogador que te permite essa condição. Neymar do outro. Então, eu quero ver se eu consigo aproveitar esse tempo para potenciar. Agora, quem é que vai dizer que esse nível de jogador, William, Fernandinho, Thiago, Felipe Luiz... Isso daí não é reserva, não, cara. Isso aí entra duas, vai fazer as disputas mais intensas, só para completar, Zinho, são justamente na lateral esquerda, Marcelo e Felipe Luiz, pelo número de jogos. Casimiro e Fernandinho. Fernandinho jogou quase tanto o Casimiro teve lesão. O Casimiro. Também. Não, tudo bem, estou falando de número de jogos, não estou dizendo quais foram os motivos. E o William do outro lado, o William é tão titular quanto o Felipe Coutinho. São as 3 posições mais As primeiras 2 convocações, Casimiro jogou e jogou muito. Machucou, veio o Fernandinho. Arrebentou. O jogo contra a Argentina. Agora eu chamei os 2 e falei assim, Casimiro, tu jogou muito, estava machucado e voltou. Fernandinho, tu jogou demais, cara. Nos 2 jogos e arrebentou. Vocês 2 atletas de altíssimo nível. Não saiu por deficiência técnica o Casimiro. Casimiro, a oportunidade agora. Coloca a pressão e procurem jogar nesse nível que vocês estão e tenham o meu respeito. Então, cara, o que você fazia com o controle remoto do Prieto? Não, o controle remoto é seu. Quando nos programas de 1 ano e meio atrás, as pessoas diziam que não tinha jogador no Brasil. Eu não sei se foi colocado dessa forma, mas uma coisa que eu ficava chateado era aquela situação de 8,80 e de colocar terra arrasada e de massacrar profissionais dignos depois da Copa do Mundo. Isso me doeu. Me deu com toda a imprensa, que ela não teve um pouquinho, toda a imprensa que ela atingia, vou complementar, esse lado de culpar profissionais. Então teve uma marca muito forte de uma série de profissionais dizendo a culpa foi tua, foi porque o Brasil não ganhou. Não existe culpa, existe responsabilidade dividida. E quando eu olhava do outro lado, eu dizia, pô, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Por mais paixão que a gente tenha, por mais...
Não pode ser assim. Não pode ocupar. Isso me deixou chateado. Quando você chegou na seleção, você percebeu alguns jogadores que participaram ainda... Porque ela caiu no colo dele, para ele. Quando eu vi, era insegurança, uma falta de confiança muito grande. No momento da classificação, tu olhar na tabela, diz, nós estamos em sexto. E o risco de não classificar trazia essa... Isso. Os próprios atletas no início do jogo e nos trabalhos E táticos... você, quando aceitou, depois que aceitou, a responsabilidade está em sexto. 3 noites sem dormir direito. Minha mulher, que tem? Digo, nada, tá passando na minha cabeça aqui tudo. Eram vários problemas. Era sexto lugar na classificação e não mostrava um bom futebol. São duas coisas. E com 1/3 da competição, né? Sem dúvida. Esse era o fator significativo. Se tivesse um tempo antes, eu estaria mais tranquilo. O grande desafio era 1/3 da competição já passada. Eu vou pedir agora para colocar na tela para uma avaliação do Tite os cabeças de chave para a Copa do Mundo. Vamos começar a exercitar um pouco o que vem pela frente. Aí, Copa do Mundo, o Tite vai fazer na sexta-feira, né, convocação para os 2 amistosos, né? Depois você tem mais amistosos e aí a convocação dos outros 2 amistosos já é a convocação da Copa do Mundo? Não. Ainda não? Vai ficar espaço. Ainda vai ficar mais um pouquinho. O momento vai ser determinante. Tá. O momento vai ser determinante. Então coloca pra gente aí quais são as seleções. Então tá aí, Tite, PVC, Zinho e Quesada, vocês fiquem à vontade. Cabeças de chave da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Então, país sede Rússia, a Alemanha com a sua pontuação, a seleção que mais pontuou. Da Rússia para baixo, a Alemanha em diante, aparece na ordem do ranking da FIFA atual. Isso, né? Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Significa que a Espanha não é cabeça de chave, que a Itália não é cabeça de chave se classificar, né? Que a Inglaterra não é cabeça de chave. Exato. E que, por exemplo, 3 campeões do mundo, o Uruguai não é cabeça de chave, mas o Uruguai não vem para o grupo do Brasil. Mas Inglaterra, Espanha e Itália podem vir para o grupo do Brasil. Não é a primeira vez. Em 2014, a Colômbia foi cabeça de chave, a Suíça foi cabeça de chave e a Bélgica foi cabeça de chave, como a Bélgica é de novo, como a Polônia é agora e como Portugal é. Quando você olha para isso, Tite, o que você pensa com relação à Copa do Mundo? Você já começa a desenhar na sua cabeça aí o grupo que você trabalha e os adversários que nós teremos aí na Copa do Mundo? Claro que eu avalio, mas a essência não é essa. A essência é fortalecimento e crescimento da equipe. Encontrar alternativas, porque vai ser inevitável os grandes enfrentamentos. Eles vão ser inevitáveis. Ou ele é na primeira fase, ou vai confrontar ou ele na sequência. E a gente tem essa consciência. Então, atingir o melhor nível possível. Esse é o nosso objetivo. Por isso que eu coloquei, quando nós classificamos, e por isso que eu botei pressão de igual, começou a Copa do Mundo com nós. Vocês imaginem o primeiro jogo, a necessidade de desempenho. Técnico exige desempenho. Eu cobro desempenho. Eu desafio o desempenho. Porque o desempenho, ele te faz... Ele te motiva, ele te impulsiona, ele te traz... Eu não cobro resultado. Cobrança de resultado, ela engessa, ela amedronta, ela faz andar para trás. Eu não tenho condição de controlar o resultado, muito mais de futebol, desempenho. Nós temos. Eu tenho condição de cobrar se o atleta individualmente tem um bom domínio, né? Se ele tem um bom lançamento. Isso o atleta traz consigo como responsabilidade. E eu coloco no colo. Tu sabe que eu coloco. Digo, a responsabilidade individual técnica, ela é tua. De organização da equipe, ela é minha. Física, para estar fresh, é do preparador físico. E aí nós precisamos desse conjunto da obra toda. E nesse preparar, em fazer o seu melhor, é que é a nossa essência. Isso nos fortalece. Isso eu vejo inevitável daqui a pouco pegar uma Itália, do teu grupo inicial, ele é do jogo. Tite, só me permite, eu só mostrei ali os cabeças de chave. Para essa convocação de sexta-feira, o que é que você vai trazer para a gente, dos amistosos? De tudo que você já trabalhou nas eliminatórias e desses jogadores que você vai chamar. Primeiro eu antecipei já para vocês, em cima dessa formatação nova no setor de meio campo, para que eu tenha oportunidade, assim como foram com os zagueiros, como foram com os goleiros, talvez na lateral direita, vamos ver também para iniciar, principalmente o primeiro jogo. Então, oportunizar os atletas, para não fazer uma coisa que o Gerson, numa conversa nós tivemos na CBF, ele colocou assim, ó,
Porque como era importante quando nós fomos para o Mundial, todas as opções que o Zagallo tinha, de alguma forma eles já tinham jogado. Isso gerou uma confiança muito grande para os atletas. Né? Então, que eu possa permitir oportunizar a eles jogarem, para dizer, pô, não vou jogar o primeiro jogo da Copa do Mundo, eu não joguei ainda uma valendo. Então, nesse setor de meio campo, possivelmente vá oportunizar. Então, todos os setores, de alguma forma, eles vão estar... Contra o Japão. Oportunizar contra o Japão. Amistoso. Ô, Tite, E depois eu vou colocar mais no Twitter, tá, PVC? São 2 amistosos agora, né? Contra Japão e Inglaterra. Depois Alemanha e Rússia. Aí vem a convocação vai ser em maio. E dentro do período já de preparação, são 2 amistosos antes da Copa do Mundo. Então até lá você vai ter 6 jogos. 4 para definir o grupo e aí os 2 antes da Copa para fazer os últimos ajustes para o início da Copa. 6 é um número muito pequeno, né, Tite? De fato mas é o que você tem. A gente pode dizer que até o início da Copa, o primeiro jogo da Copa, você terá pelo menos testado uma vez, pelo menos, todos os jogadores? Por exemplo, o Cássio, por exemplo, vai jogar pelo menos uma partida até lá? Não sei. Não dá para garantir isso. Não dá para garantir isso. Eu volto a dizer, a amostragem ela é muito pouca e a prioridade ela é consolidar a equipe. Tu vê assim, se a gente... Eu não sei o quanto a equipe pode crescer. Por quê? Porque eu tenho poucos jogos com ela. E tu mostrou assim, com todos esses jogadores, daqui a pouco ela não... O grupo está se fortalecendo. O quanto esse grupo pode crescer? Eu não tenho igual a Alemanha, nós conversamos, acho, na entrevista coletiva, tu colocou assim, pô, vê como é que a Alemanha, ela jogou contra o Azerbaijão com 7 jogadores diferentes. Com 10 campeões da Copa das Confederações. E contra a Irlanda do Norte com 7 campeões da Copa das Confederações, que a gente chamou de time B na Copa das Confederações. Aí você descobre que o time B virou o time A. E tu sabe por quê? Porque ele tem 11 anos de trabalho, sendo uma sequência de um trabalho anterior, e ele já sabe até onde a equipe dele pode jogar. Ele tem 50 jogos de seleção, ele tem 60, 70, estou falando mais, tem mais de 50 jogos. Tu sabe o limite dessa equipe onde ela se estabeleceu, até onde ela pode chegar. E a gente só consegue com uma amostragem, com rodagem dessa equipe. Eu não tenho. Então eu tenho que insuflar, eu tenho que botar um combustível para que ela possa crescer. Mas Tite... e provocar essa competição entre o William e qualquer um dos jogadores da frente, entre Fernandinho e qualquer um homem da frente, com Felipe Luiz e os laterais, com o lateral direito, com os goleiros. Eu preciso fomentar essa No amistoso essa você pode mudar até 6, né? Se tiver um acordo lá, 6 jogadores. Inicialmente eu não gosto de mudar muito a estrutura. Se tu disser assim, ó, ela não iniciou, mas ela nunca perdeu estrutura. Sim, é verdade. Sabe por quê? Tu modifica muito a estrutura da equipe, tu descoordena a equipe. No que tu descoordena a equipe, daqui a pouco tu não dá oportunidade, porque tu tá queimando ele. Troca todos os setores e coloca um cara para jogar. Uma função diferente. Uma função diferente. A possibilidade de tu fazer um diagnóstico errado é muito grande. Mantém uma estrutura básica, 8, 9 atletas e oportuniza 2, 3. É diferente, são situações diferentes. Perfeito. Vamos para o bate-pronto? Vamos lá? Frente a frente? Vamos nessa? Não vai Tiro dar tempo, curto, né? Não dá tempo de Explica para ele que é tiro respirar curto. nada. Tomar uma água. Toma água, bate-pronto, é pergunta, resposta, como eu disse para você, de repente não precisa ser uma interrogação, uma citação, e você traz o seu comentário em cima disso. Vamos lá. Tudo bem? Vamos. Então vamos lá, bate-pronto com o técnico Tite, da Seleção Brasileira. Momento de maior emoção no futebol. Gol em São Januário, depois de mais de um ano parado, e eu achei que eu tinha terminado a minha carreira. Eu faço um gol de entrada na entrada, eu olho pro céu e me emociono, eu digo, pô, cara, eu voltei a jogar, eu pensei que eu não ia voltar a jogar futebol. Ótimo. Foi muito longa a história, vai ser mais curto. Não, tá ótimo. Não, se você foi quiser ótimo. acrescentar, pode acrescentar. Não, Isso foi você como jogador. Eu como atleta. Como atleta, Vamos lá. Guarani. Eu sempre sonhei em ser atleta, nunca sendo técnico.
Não pede para explicar por que eu não sei. Mas é emoção de atleta. Tite, quem é que fala muito hoje? Eu. Minha mulher disse que sou eu. Ela fica pra você, ó, fala muito. Chega, se não te aguento mais agora. Pensei Deu. que era a gente. Qual jogador estrangeiro você gostaria, entende que se encaixaria no seu time? Você gostaria de ter no seu time? Hoje, jogando, Se você pudesse, só um exercício. Davi Silva. Davi Silva. Articulador do Bayern, filho do Mazinho. Ah, o Thiago. Thiago Alcântara. Ele é Falei o dele na Mazinho, transmissão os desse filhos final de Carrara, semana. Não é? Ele é igual o Mazinho. Oi? Ele é igual o Mazinho. Depois do bate-pronto, eu vou soltar para todo mundo, fazer os comentários e repercutir. E aí eu vou contar para você sobre o Thiago Alcântara, que eu toquei no assunto, e o nome dele na transmissão que eu fiz do Bayern de Munique esse final de semana. Grêmio ou Internacional? Pensei que ia ser Grêmio ou Corinthians. Tem direito a tomar água. Eu tenho uma gratidão muito grande. Pulo. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos dois. O Grêmio abriu as portas para mim, não é demagogia, e o Internacional, o cara abriu a porta de um local onde é muito polarizado e me deu todas as condições de desenvolver um trabalho. Hoje eu tenho grandes amigos. Palavras, sincera e honestamente, eu não tenho uma predileção. Tenho um respeito muito grande e sou muito grato aos dois. Você daria cartão vermelho para... Todos aqueles que não entendem que a tecnologia, ela premia o justo e o justo tem que ser premiado. Você se refere a árbitro de vídeo, por exemplo? Todos os artifícios, chip, árbitro de vídeo, tecnologia, cabine, tudo que for na busca do correto, do transparente, do justo. Todos nós sentimos um amargo muito forte quando o merecimento não acontece. Quando aquilo que tu fez, mas não foi diagnosticado porque o olho humano por vezes foge. Porque nós somos falhos de alguma forma. Usar a tecnologia em função do bem, do correto. Todos aqueles que não são a favor, a mim é o cartão vermelho. Tite, uma dividida na sua vida. Uma dividida é sinônimo de competição? Uma dividida, uma bola difícil, dura, que você dividiu. A jogada forte. Eu fui muito expulso no Sul, lá, eu fui meio desleal também. Esse é um outro erro que eu não, na minha carreira eu tive, às vezes dividir por cima. Dividida forte, Corinthians e Chelsea, Tite de um lado, Rafa Benítez do outro. Essa dividida foi forte. Você levou a melhor. Aí o complexo de vira-lata ficou aí. Seus jogadores sentiram? Ele- Seus jogadores sentiram essa dividida também antes do jogo? Sentiram. Sentiram? Como? E tem na hora da coragem, na hora do olhar no olho direto, de não ficar subjugado, não ficar amedrontado com a grandeza. Eu estou olhando porque eu procurei experiências de todos os outros profissionais que passaram por esse momento. E também o Zinho foi uma das pessoas com quem eu liguei e digo, Zinho, como é que foi no final do teu Mundial? Esse professor aconteceu isso é importante, esse preparo. Nós tivemos essa experiência e outras pessoas mais para encarar de frente. E não ficar amedrontado com a grandeza do jogo, com a responsabilidade do jogo. Essa dividida ela foi do técnico e ela foi passada para os outros atletas para um nível de enfrentamento alto. Boa. Foi difícil? Foi. Bate pronto aqui? Não, Relaxou? Posso fazer uma? Por que Tite? Agora,
É? Vamos? Então vai. Eu estava tirando essa, então eu vou. Vou nessa? Claro, Vou para cima claro. dele? Você combinou. É? Então vamos, eu tinha Você é o separado. comandante do programa. Então vamos lá. Por que Tite? De onde surgiu o apelido Tite? O bom era o da Sub-14 que jogava no meio campo, que era Tite e Adi. Adi sou eu e ele era o Tite. Luiz Felipe era técnico e jogava no futebol na Ser Caxias e era técnico da equipe Sub-14 de um time do colégio dele, Cristóvão, e eu enfrentei essa equipe. Ele me viu jogar, achou que eu jogava alguma coisa e me convidou para ir para lá. Só que falou pro técnico das categorias de base, pô, eu não sei o nome dele direito, deve ser Tite, Adi, não sei lá, mas... Aí o cara falou Tite, eu digo, não, mas Tite é o outro, mas daí já passou. Até acho que o bom era o outro, mas eu acabei ficando. Aí você ficou Eu Tite. fiquei, mano, o cara gostou, eu fiquei, vamos embora. Agora, como eu costumo brincar no programa aqui, primeiro é o bate-pronto. Aí eu abro a porta da jaula e solto as feras aí para repercutir o seu A bate-pronto. gente tem que ter Fique à vontade. complexo de inferioridade em relação à Alemanha? Eu pergunto isso porque vai ser um teste muito bacana, dia 27 de março. Brasil e Alemanha em Berlim. Vai ser legal pra gente, mas vai ser legal pra eles também, né? Porque a gente fala toda hora, mas o Brasil não enfrentou europeus. Ótimo, mas a Alemanha também não pegou o Brasil, né? Tá ali, né? Tá ali, né? Vale pra eles, vale pra nós, enfim. O que esse jogo vai representar? Por ser a Alemanha, atual campeã do mundo e pelo que aconteceu em 14 também. Vai representar todo o marca que tem e o peso que tem em cima da vitória de 7-1 que aconteceu. Isso é um fato inequívoco, está ali, ele é histórico, assim como histórico é o 2-0 nosso na final de 2002, isso faz parte da história. E hoje tem que saber que é um contexto diferente, são situações diferentes, mantendo-se a base da equipe alemã e uma reestruturação e um trabalho também fortalecido da equipe brasileira. A vitória da Olimpíada conta ou não? Ela conta, sim, como fortalecimento de grupo, mas eu estive acompanhando, mas não foi aquela performance da grande Alemanha, até porque era uma equipe alternativa. E ela ganhou a final, eu vou dizer, por uma força de circunstância. O Chile jogou muito mais. O jogo do desempenho, o Chile sobrou. Né? O último terço, a traduzir a melhor performance e ser efetiva que faltou na sua final. Ganhar como 94 ou perder como 82? Ganhar como 2002. A minha resposta é essa. Eu acho que assim, a pergunta eu acho que é fundamental porque assim, o Brasil tem, na Argentina tem um dilema diferente que é Menotti versus Bilardo. Né? Os menotistas e os bilardistas, o Bielsa teve com você recentemente na CBF e ele é um representante do Menotti, mas transformado já. E o nosso dilema ficou diferente. O nosso dilema ficou ganhar com 94 ou perder com 82. E eu acho que assim, o ponto, você matou a charada para mim, porque é um falso dilema. Né? O Brasil tem 5 Copas do Mundo, você não precisa escolher perder com 82 ou ganhar com 94. Você pode ganhar com Faz a mesma pergunta para o Zinho. Eu sou sempre o ganhar, eu sou sempre o vencer. Né? A conquista, ela traduz tudo que você fez naquele momento. Né? A conquista, né? E eu estou torcendo muito para que 2018 nós possamos vencer como a seleção está jogando com o Tite hoje. Né? Aí o bate-pronto meu é o seguinte, Neymar. O Neymar, eu vendo ele jogar com o Dunga, achava ele um pouco, vamos dizer assim, irresponsável numa função. Tava meio que parecia que ele fazia o que ele queria no campo. Não guardava uma posição, jogava até muito diferente e era uma cobrança de toda a imprensa, dos cronistas. O Neymar não joga no mesmo posicionamento que ele joga no Barcelona na época. E eu também vendo aí o Zinho, analisando, olhando a movimentação dele, o jeito dele jogar, não visualizava o Neymar como aquele jogador que pudesse fazer a diferença. O que o Tite fez para o Neymar realmente cumprir uma função tática, se posicionar corretamente no campo e brilhar e ser a nossa referência como ele é agora? Está correta a observação tática, ele jogava numa função mais centralizada, parecida com o que ele jogou, por exemplo, às Olimpíadas. E o que eu trouxe
para ele a jogar na função onde ele gosta, onde jogou no Santos, onde fez o seu histórico, onde jogou no Barcelona há bastante tempo e onde vem jogando agora no PSG. Ele é um jogador vertical, ele é agudo, ele é incisivo, ele é gol, ele cheira golzinho. Ele não traz para o lado, ele não quer tocar para o lado, ele não quer desacelerar. Quando ela chega nele, é muito forte. Às vezes até pergunto, digo, trabalha um pouquinho mais. Ele fica aguardando o primeiro e segundo terço do campo para quando ele tomar, ele verticalizar. Então, como uma composição de meio campo, tu fica sem um jogador de organização. E aí tu pega, fica mais vertical, então fica um meio campo e ele é utilizado por dentro, mais exposto. Enquanto que para o lado, tu vem ele fazer uma recomposição com 3 jogadores centrais, fica mais consciente e é o local natural onde ele produz mais, onde o atleta se sente mais à vontade. É ali onde ele tem todo o histórico dele. Falei, Muricy, esse Tite ali, e daqui a pouco quando a jogada está do lado oposto, no máximo que ele tem, ele flutua nas costas do meio campo para ingressar e para infiltrar. Diferentemente de tu jogar por dentro já tu é mais facilmente marcado. É diferente de jogar de fora para dentro e criar esses espaços e ser incisivo. Você conversou com ele individualmente quando ele chegou, quando você convocou ele pela primeira vez? Não de modificação, mas de exercer, eu já entrei. Digo, vai exercer a função que tu exerce no teu clube, nós vamos proporcionar essa bola chegar em ti no Gabriel Jesus num último terço para ser incisivo. Por vezes tu não vai receber tanta, mas quando tu receber ela vai ser decisiva. Então aguarda um momento que o Coutinho vai fazer um pouquinho mais de flutuação, o Renato tem essa obrigação, o Fernandinho vai... Nós temos que criar para vocês dois da frente serem a penúltima e última bola. A última. Ele é um dos concorrentes a essa braçadeira de capitão na final? Aí, tá vendo? eu vou dizer assim, ele não, mas tu sim. Fui seu capitão. Claro, fui seu capitão. Preto, só posso fazer só mais uma? Em relação a Santos e Corinthians, foi o jogo da volta, né? O Corinthians venceu o Santos na Libertadores lá, gol do Emerson. Sim. E aí o empate no Pacaembu. O Neymar sai lá da ponta esquerda e vem buscar o jogo porque a marcação estava forte. Então ele inicia a jogada mais centralizado. Essa liberdade, claro que ele precisa ter. Sim. Né? E você dá essa liberdade. Aí também é do jogador na hora sentir isso. Se né? tem uma coisa que eu não sou, é tolir a capacidade criativa do atleta. Para mim isso é a essência, 1 contra 1 do atleta, a capacidade de 2 tempos, às vezes um terceiro tempo em dar o passe. Há uma primeira movimentação, ele ameaça. Eu falo para os atletas, continua infiltrando, que ele vai dar um passe no segundo tempo. Se não der no segundo tempo, ele vai no terceiro movimento, vai acontecer. Então, ter sim essa liberdade no último terço, tu libera, por exemplo, nós atacamos com 6 atletas. E essa liberdade, ou de infiltração, ou de construção, ela tem. 4 atletas, tu fica fazendo uma contenção maior para não tomar um contra-ataque. Mas essa liberdade, ela é da essência do futebol. E eu premio, como é que se diz? Fomento Incentiva esse isso. esse tipo de atitude, de comportamento. Tite, eu vou pedir para colocar uma pergunta do Twitter, mas segura um pouquinho tu, que não assistem futebol todos os dias, ou o ano inteiro, ou durante 3 anos, mas para ver a Copa do Mundo. Você sabe disso também. Tem muita gente que para ver a Copa do Mundo e, de repente, nem torce para um determinado time. Ele elege lá um time, mas a Copa do Mundo ele vai ver. Torcedor de Copa. E ele sabe que o Tite é o técnico. Então, tem algumas coisas do futebol que até nós mesmos, às vezes, ficamos tentando entender. Na lateral do campo, você grita com os jogadores. O que é que você mais fala para os jogadores? Existem códigos? Sim. Existem gestos? Sim. Você pode contar alguma coisa para a gente sobre Existem isso? códigos, gestos e palavras que a gente cria entre a gente, que a gente sabe o que a gente está falando. Uma dos cruzamentos, eles são normais e eles são cruzamentos no funil. O funil é a entrada da área. Por vezes, tu pode chegar, chega no fundo o atleta, ele não vai fazer o cruzamento porque tem toda a defesa se posicionando, mas tem quem vem de trás. Aí eu vou dizer, presta atenção no funil, o cruzamento está sendo no funil. O cara vai ouvir funil, ele não sabe. No último jogo, o pessoal do Chile estava marcando o drible já dos atacantes. Como tu marca o drible? Ele não marcava o passe, ele deixava
o aberto, o passe, A bola mas sabia chegar. que o Coutinho ia dar o drible, ia fazer a finta. Eu digo, presta atenção. Varia o toque de primeira e a finta, porque eles estão marcando sempre o drible de vocês. É isso. Joga em 2, 3 tempos, porque ele já está te dando um certo espaço. Então tem uma série de flutua mais. Isso é na Vai falar lateral pro do campo Coutinho, com o flutua jogo mais, rolando. roda. O que é flutua? O Coutinho sai de fora para dentro para gerar superioridade numérica no meio campo. Sai daqui, às vezes eu falava. Sai daqui, sai. Para ele flutuar para onde a bola estiver, tu ser mais um desafogo, abrir uma linha de passe para o jogador meio-campista que está marcado. Na Copa do Mundo tem um microfone que vai ficar do seu lado e durante a transmissão a gente vai ouvir o tempo todo isso, a gente vai poder traduzir melhor agora. Antes eu vou pegar e eu viro de lado, assim, porque eu me livro, assim, eu pego... O microfone? Você não pode mexer no microfone. Mas eu faço ali. Porque não pensa que sai tudo bonitinho, assim. Conta aí, o bastidor da meu coisa. camarada. Aí vai sair palavra que muita gente conhece, mas que não pode ser palavra.